Vamos abrir a palavra hoje de manhã no Evangelho de João, aproveitando a data que todo mundo deixa passar batido, porque o nosso patriotismo é bastante vulnerável, mas vamos usar a causa de ontem como um fundamento para uma das maiores expressões do Senhor Jesus. João, capítulo de número 8, numa conversa longa, que eu vou encurtá-la, para o texto não ficar muito extenso, começando com o verso 28. Jesus está falando da sua autoridade ser maior do que Abraão, e ele diz, disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos crerão nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repitamos o verso, leiamos de novo os versos de 34 a 36. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, essa é a tua palavra, diante dela nós nos curvamos e cremos e obedecemos. Ela é a nossa bússola, como já afirmamos, ela é a nossa âncora, e cremos que ela é a luz que ilumina o nosso caminhar. E a tua palavra diz que se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje de manhã, neste tempo, ajuda-nos a refletir sobre os benefícios da graça, através da verdade que liberta, que é o Senhor Jesus. E que descobramos nas áreas da nossa vida, ainda há quartos de escravidão, há espaços onde nós estamos vivendo como escravos, algemados, presos, açoitados por práticas, por culpas e por coisas das quais nós não temos controle. Ajuda-nos a entender o que tu disseste: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esta é a palavra que liberta, a palavra do Filho, que através do seu sangue nos purifica de todos os nossos pecados. Nós oramos confiando na tua palavra, que há de ser proclamada agora, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar-se, por favor. Não é pela minha tradição mineira que eu estou colocando a bandeira de Minas Gerais aqui na nossa tela, mas essa bandeira tem uma simbologia que era a frase que Joaquim Xavier, o conhecido Tiradentes, pela sua profissão de amador, não é? Extraía dentes, ele era Tiradentes, ele não é trata-dentes, ele era realmente um praticante da odontologia mais
rudimentar da época. Eu cheguei a experimentá-la. Quando menino, lá na minha terrinha, um dentista passava uma vez por mês, ainda com aqueles aparelhos cheios de corda, não é? Talvez o barulho do aparelho fizesse mais medo do que E a gente só tinha um tratamento para dente, era a extração. E assim, com 15 anos, eu já tinha uma meia dúzia a menos de dentes do que normalmente uma pessoa tem. Bem, pouco importa a profissão, mas ontem nós celebramos o dia do Inconfidente, Joaquim José da Silva Xavier, 21 de abril de 1792. E esta era a frase que ele usou: liberdade ainda que tardia. É interessante como proclamações que nós fazemos, como nós pregamos o Evangelho, que nós, me permita citar o caso aqui que o Luiz Lauro veio dizer ao meu pé aqui, ele sempre ajoelha nos nossos pés, que bom seria se todos fizessem a mesma coisa, para contar uma história do seu genro, que foi a um funeral esses dias, do próprio pai dele. E eu tenho um hábito, é um hábito que eu tenho, nem sempre posso, mas quando eu tenho o hábito e tenho dinheiro, eu faço depois do funeral, como eu vou a um funeral hoje, logo após o culto, quando todos saem, eu vou no bolso dos coveiros e coloco o que eu posso, 10, 20 ou 50. Se eu estou com, são 3, 50 ficou um pouco pesado, mas então, é um hábito, eu tenho isso há muito tempo, eu acho que é um serviço muito útil e é muito mal remunerado, é um funcionário de baixa categoria, um coveiro. E ele disse que o genro, que não é cristão, esta semana praticou isso, porque ele viu eu fazendo há algum tempo atrás, e ele com isso. Há algumas sementes que levam muito tempo para botar. O grito de independência que Tiradentes proclamava, pelo qual veio ser executado, em dia 21 de abril de 1792, vai transformar-se na proclamação da independência no dia 7 de setembro de 1822, 30 anos atrás. Algumas sementes brotam em 30 anos, outras brotam em 100 anos e outras brotam em 3 dias. Depende da qualidade da semente. Esse é o poder da verdade. A verdade, ela é irrefutável. Você não pode contradizer a verdade. A verdade é o fim da mentira. Qualquer mentira dura até a verdade chegar. Por isso que, entre vários adjetivos que Jesus usou para dizer quem ele era, um deles disse que ele era a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Porque a verdade tem um poder libertador. Não há nada pior de alguém que é escravo de uma mentira, que é escravo de um fato. E ele tem que manter aquele, até que um dia aquilo aflora, e além de aflorar, põe para fora. E há uma libertação. Há pessoas que dizem assim: parece que eu tirei uma tonelada das costas depois que eu resolvi esse problema de trocar a mentira pela verdade. Nesse encontro de Jesus com os judeus, havia um mito, que ainda é até hoje, na cultura judaica, que é Abraão, que é chamado pai da fé. Até nós, cristãos, dizemos que Abraão é o nosso pai na fé. Mas para os judeus têm a sua cultura fincada sobre 3 colunas: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. Você vai encontrar isso dezenas de vezes na Bíblia, Deus afirmando, ou o judeu afirmando, ou os profetas afirmando: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Todas as promessas que foram feitas e cumpridas a favor dos judeus, elas foram cumpridas em cima deste tripé da promessa que Deus fizera a Abraão, a Isaque e a Jacó. E agora vem alguém, 3.000 anos
depois dessas palavras terem sido ditas. O calendário judaico agora está na casa dos 5.000, nós estamos na casa dos 2.000, portanto, 3.000 anos atrás, aparece alguém dizendo, aqui está alguém que é maior do que Abraão. Porque antes de Abraão existir, é gíria para nós hoje, mas a frase em português é correta, ele diz, antes de Abraão existir, eu já era. É o verbo ser aqui, no sentido assim, antes de Abraão existir, eu já existia, porque eu sou o eterno. E para os judeus, o que Abraão dizia era a verdade. O que Jacó dizia era a verdade. E vem o Senhor Jesus e agora toma para si este direito de ser a fonte da verdade. E ele diz, mas eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há nenhum problema com a promessa do passado, porque a promessa é como a água que cai na cachoeira, ela faz um barulho, mas depois ela segue o seu curso. Essa é a grande ilustração da verdade. Não importa se ela foi dita lá na apoteose da vida de Abraão, no dia da grande luta de Jacó com o anjo, não é? E nem com a fidelidade de Isaac. Aquela verdade, ela é uma verdade que vai desaguar na sua plenitude, na revelação de Jesus de Nazaré, que era agora a verdade em carne, a verdade encarnada. Eu sou a verdade. E é interessante a frase, eu pus a frase só para vocês darem atenção e também lembrar do dia de ontem, porque como o feriado não trouxe nenhum benefício para vocês, se fosse sexta, todo mundo lembrava. Para poder emendar com sábado, emendar com domingo. Mas como o feriado não trouxe benefício, ficou como o dia de São Joaquim. Entendeu? Nasceu assim, morreu assim. Não é? Mas como ficou no sábado, eu só usei a ideia da bandeira e da frase de Tiradentes, liberdade, ainda que tardia, para dizer que para o Senhor Jesus, a verdade nunca tarda. Se a de Tiradentes era tardia, a de Jesus chegou no tempo certo. Paulo disse lá no livro de Gálatas que na plenitude dos tempos, isto é, na hora certa do calendário de Deus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Portanto, naquela gruta de Belém, no ano 0 da nossa geração, um menino nasceu. Diz a palavra, um filho se nos deu. E o seu nome foi dado de maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade e o príncipe da paz. E o menino cresceu, e o menino incorporou, e o menino com 30 anos começou a pregar o que nós chamamos a mensagem da verdade que liberta, que nunca seria tardia, ela é instantânea. Nós comentamos, pastor Edson e eu, a beleza da teologia dos hinos em comparação da teologia dos cânticos. Os cânticos são essas coisas miúdas que nós cantamos antes. Os hinos, que são hinos de mais de 100 anos, todos eles de 300 anos. Há uma teologia profunda, maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Graça, que é essa manifestação da verdade de Deus, ela é maior do que o nosso maior inimigo, que é o pecado. O pecado é o câncer da alma. Ele corrói, ele destrói, ele mata. Porque o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, esta morrerá. E todo aquele que pratica e vive no pecado é escravo do pecado. É interessante essa ideia da escravidão que o pecado produz. E eu então começo a pontear umas 2 ou 3 coisas. Por que que a liberdade de Jesus não é tardia? A liberdade de Jesus, primeiro, ela é instantânea. Você não precisa estudar 10 anos para descobrir que Jesus é a verdade. Nós que já estamos na fé há muitos anos, eu quase 60 anos, que
siga o Evangelho, que pratica o Evangelho. Há histórias fantásticas. Há histórias de uma pessoa que encontrou um pedacinho de Bíblia na rua. Quem conta as histórias mais são os Gideões, para poder divulgar o poder da Bíblia, não é? E esse pedacinho de Bíblia era só João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele pegou aquele pedacinho de Bíblia, não é? O perigo de arrumar pedacinho de papel é que uns podem ler e outros podem fazer igual o mineiro fez, porque eu tenho que contar a minha história de mineiro, né? Senão o culto não valeu a pena. Um mineiro que nunca tinha viajado de ônibus, ele morava lá em Campo Belo, entendeu? Ele morava em Campo Belo, Monte Belo ou Campo Belo? Monte Belo, e ele veio para Poços de Caldas, Luiz Lauro, não era ele, não, Luiz Lauro nunca fez isso. E naquela época era assim, você entrava, pagava e recebia um bilhete. Um papelzinho assim, um bilhetinho, e no meio da viagem vinha um conferente que picotava o seu bilhete. Podia ser ônibus ou podia ser trem. Da Mogiana era assim também. Furava e te devolvia. O mineiro entrou, dormiu um pouco, acordou, dormiu de novo e veio o conferente, bateu no banco dele. Falou para ele, o bilhete, por favor. Que bilhete? Eu nem jogo. A pessoa quer bilhete de loteria. Nem jogo. Ele falou, o bilhete, moço, bilhete. Ele falou, que bilhete? Aí era cor-de-rosa o papelzinho. Aí o conferente disse, o papelzinho cor-de-rosa. Ele falou, aquele papelinho fininho, ô moço, eu pitei ele. E para quem não sabe o que é pitar, é fumar. Ele usava fumo de bolso, picotou o fuminho, colocou no bilhete, né? E eu pitei ele. Não tem jeito de você pitar o pecado. O pecado é que apita na tua vida, para dizer a verdade. Essa é a questão de pitar. Então, a questão da verdade que liberta pode ser um papelzinho, como eu disse, que alguém encontrou. Isso é contado muito pelos Gideões, para o poder da palavra, que um versículo é suficiente. Um homem encontra um pedacinho da Bíblia, João 3,16, e ele se converte e se transforma num grande pregador. Bem, a Bíblia é como o nosso corpo, são células. E cada versículo da Bíblia é uma célula viva. Ela tem remédio para tudo. Nós temos nas Bíblias bem editadas, no fim, diz assim, textos para momentos específicos. Está sofrendo, leia tal. Está chorando, leia tal. Está feliz, leia tal. Está enfrentando a morte, leia tal. Tal. Porque, na verdade, a Bíblia é uma grande enciclopédia de verdades à nossa disposição. E o Evangelho, nesse texto que eu li, o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que liberta. Liberta de quê? Toda libertação tem que ser de alguma coisa. Então, nós temos 3 inimigos que nos escravizam. 3. Ele nos cerca. Uma, de forma genérica, é o pecado. Paulo chama o pecado, algum tipo de pecado, que é o pecado que tenazmente nos assedia. Todos nós temos uma área na nossa vida que nós temos que lutar contra ela. Todos que são honestos estão fazendo assim. Todos nós, e esse que vos fala também. Todos nós temos uma área específica que Paulo diz, eu não quero fazer isso. Ele chama de o mal. Mas faço. Eu quero fazer o bem. Mas o bem que eu quero, eu não o faço. Logo já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. Isso vai variar de acordo com cada um, com a sua história, com a sua formação, com o tipo de leitura que você fez, com o tipo de vida que você teve. Você vai ter hábitos
e coisas que nem são hábitos, estão na sua natureza. Natureza. Que você luta contra ela. Paulo, já velho, ele morre logo depois de escrever esse texto. Ele diz que ele esbofeteava a sua própria carne, para que uma vez, tendo pregado aos outros, não viesse ele nesta área da sua fraqueza, vir a ser desqualificado. Então, esses pecados, nós chamamos de pecados da carne, ele pode estar em qualquer área da sua carne. Porque nesta carne aqui, não habita bem nenhum. Nenhum de nós somos bonzinhos. É a verdade que liberta, que vai nos limpando na proporção. Eu não estou falando de vícios cotidianos, como fumar, beber. Eu estou indo mais alto. Eu estou indo em ódio. Eu estou indo em inveja. Eu estou indo pelo departamento da amargura, que alguns têm. Alguns passam a régua fácil. Outros, a régua enrosca em algum lugar. A régua vai bem até ali. Mas chega ali, eu tenho as minhas áreas. Eu sou difícil de perdoar, irmãos. Comigo bateu de frente, vai levar algum tempo para arrumar esse negócio. Entendeu? Eu estipulo condições para que perdão seja concedido. É meu jeito. Eu não gostaria de ser assim. Eu gostaria de ser da turma, deixa isso para lá, vem para cá, o que tem. Entendeu? Eu cantaria esse samba. Alguns cantam, eu não canto. Bateu de frente comigo, vai ter que arrumar direito. Direitinho. Porque eu não consigo só no bico doce, porque tem uns bicos doces. Sabe, pastor, foi um momento de não sei o quê, tal. Eu digo, então, interrompe logo, porque eu estou orando para Deus te recolher, meu amigo, entendeu? Você ora porque eu estou dizendo para ele que gente igual você eu não quero na minha roda, não. Sai da minha aba, entendeu? Você sai da minha aba e não passa em frente que eu te atropelo. Cada um tem o seu temperamento. Esse é o meu temperamento. Eu não estou falando de pecadinhos, como tomo o meu método, tomo minha loirinha, seja lá que for, eu ainda não consegui vencer o vício de cigarro. Isso para mim é muito secundário hoje. Vamos desculpar, mas isso para mim hoje é pecadinho. Eu estou falando que aquele pecado que nos assedia. O cara que não pode ver perna nem de mesa. Não pode ver perna nem de cadeira. É um tarado. Vocês entenderam? É aquela mulher que engole o homem e fica vesgo, os dois olhos dela batem um no outro. Eu estou falando de pecado da carne. Você entendeu? Não é pecados de hábitos. Mas aí entra o Evangelho, que liberta, que diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a libertação nem sempre é instantânea, porque há libertações instantâneas na Bíblia. Uma delas foi Zaqueu. Pastor Crates, que é o meu mito, não é? Ele diz que Zaqueu, na árvore, no galho da árvore, ele era um condenado ao inferno. Quando chegou no chão, ele era um filho do céu. Ele converteu no espaço do galho da árvore no chão. Quando primeiro Jesus o chama pelo seu próprio nome. Não chama ele de, cara, desce, diz Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém hospedar na sua casa. E aqui é toda uma alegoria bíblica. Casa, desce, venha. A conversão de Zaqueu foi instantânea. A de Paulo, não. A de Paulo foi progressiva. Paulo era o inimigo da fé. Paulo assistiu à execução de Estevão e participou de forma indireta. Ele não deu nenhuma pedrada, mas ele foi o cabide. Ele guardou a roupa de todos que executaram a Paulo. Foi um cabide, guarda-roupa. Ele guardou a Paulo e dizia, boa, essa foi boa, pegou na testa. Oh, essa foi boa, pegou no oi dele. E ele, diz a Bíblia, ele
consentiu, ele concordou. Isso é um pecado que leva tempo para ser tratado. Há alguns hábitos nossos que nós trouxemos da infância, como da mentira. Eu tinha uma facilidade para mentir, irmão. Olha, o famoso Pedro Malas Artes da nossa cultura folclórica perdia para mim de 10. Eu mentia tão bem porque eu matei minha avó 4 vezes para ir em baile lá no interior. Na 4ª vez, o meu patrão perguntou, mas na verdade, quantas avós que você tem? Aí eu arrumei uma saída, eu falei, errei. Não foi minha avó, esqueceu de pôr o acento do telegrama, foi meu avô. Aí matei a avó, matei avô, porque eu queria ir para o baile, era moleque aqui em Campinas, de 16 anos. Meus amigos diziam, sábado, baile no clube, vem Jerry Adriane, sei lá o quê, vai ser uma festa. Eu dizia, sexta-feira, eu dizia, olha, passa um telegrama para mim, venha urgente, vovó muito mal. O telegrama chegava e mostrava para o meu chefe, vai ver sua avó. 3 meses depois, vem urgente, vovó muito mal. 2 avós você tem, tá bom? Tá, matei as 2. Aí quando voltava, perguntava, mais uma mentira. E aí, vovó morreu. Oh, que pena. Fica mais 2 dias em casa para curtir o luto. Nem sempre ficava. Aí vem o 3º telegrama. Vem urgente, vovó morreu. Aí o meu chefe dizia, pô, mas quantas vós você tem? Eu falei, não, foi vovô. O cara que passou o telegrama e esqueceu de pôr o chapeuzinho. São hábitos de criação. Vocês entenderam? Você vive num ambiente onde os subterfúgios são usados e os hábitos, eles impregnam, eles encrostam na nossa natureza. Mas, quando você se converte, o primeiro princípio que você vai encontrar na nova lei de vida é esta: aquele que mentia, não mente mais. E aí entra nos pecados morais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que furtava, não é assaltar o banco, vai tirar um pouquinho do caixa, tá? Ninguém está sabendo, aceitar um suborno no trânsito, o guarda te para, o guarda te chama, todo guarda que te chama para ir lá na casinha, ele vai te cantar. Olha, essa multa é cara, mas a gente pode resolver aqui. Eu disse isso. A Lúcia estava na viagem comigo. Eu tinha tido o melhor carro que eu sonhava ter, vidros fechados, nunca tinha vidro ar-condicionado, uma Quantum. Eu estava andando a 150 com ela, eu achei que era igual a minha Brasília velha, que estava a 50. Aí um guarda, aí ele me chama dentro. Ele disse, ó, o senhor estava, sabe quanto o senhor estava? Eu falei, não sei, não sabia mesmo. Eu estava totalmente encantado com a Quantum, vermelha. Era o rei da cocada. Ele disse, o senhor estava e a multa é pesada. Mas, lamento. A gente pode resolver aqui. Aí eu sou o que eu sou. Falei, meu amigo, se você está pedindo dinheiro, eu não dou. Sua função é lavrar a multa. E a minha é pagar a multa. Lava a multa. Lavou a multa, botei no bolso, paguei a multa. Porque há uma mudança no nosso comportamento. A verdade tem que nos libertar de maus hábitos, de coisas que nós dizemos, não tem jeito, pastor, isso é tradição da minha família. Meu avô, por exemplo, era um baita do malandro. Ah, é? Mas você não é filho mais do seu avô, você não é neto mais do seu avô. Se o pecado acompanha 4 gerações, no momento que você encontra com Cristo, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem prisão domiciliar, não tem prisão com tornozeleira. A libertação que Jesus dá, ela é completa. Você não é meio preso, você não é meio condenado. A liberdade que Cristo dá, ele disse que quem comete pecado, veja o tempo do verbo, comete. Isso é ato contínuo, comete. Ele continua fazendo. É o pecado de todo dia. Assim como tem o pão de cada dia, tem o pecado de cada dia. Ele acostuma tanto com aquele pecado, que ele até já não acha mais que é pecado. Mas quando a verdade vem e liberta, ela liberta completamente.
Voltando a Zaqueu, ele cai do galho da árvore, ladrão, e chega embaixo, salvo pela maravilhosa graça, conforme nós cantamos. Salvo. Tanto que ele vai para a casa de Jesus. E lá dentro Jesus faz uma das maiores declarações do Evangelho. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso não foi dito no horário das 8 da Globo. Foi dito por um homem dentro da casa dele, com as portas fechadas. Quando ele oferece pagamento para a salvação. Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres. Eu vou restituir a metade do que eu roubei. Não espero que um judeu também restitua tudo, né, irmão? A metade era o máximo que ele podia fazer. E Jesus cortou a conversa dele. Falou, nós não precisamos nem da sua restituição. Preciso do seu arrependimento. Trocando em miúdos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para Deus, é ao contrário dos ditados. Para Deus, quanto pior, melhor. O ladrão da cruz era ladrão, confesso, réu, confesso, não restituiu, não pagou, não batizou, não frequentou a igreja, e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é uma coisa progressiva, ela é instantânea e você cresce nela. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Graça não depende de você. É aquilo que a Bíblia diz, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros, é graça. Conhecimento é examinar as Escrituras. A Escritura é o bombril de Deus, ela vai nos limpando. Quanto mais eu leio a palavra, mais a palavra me limpa. Eu não tenho nada contra vocês ouvirem mensagens no rádio, no seu equipamento, mas você não pode viver disso, você tem que ter sua Bíblia. Você tem que ter uma Bíblia que tem o seu cheiro. Você tem que ter sua Bíblia que você conhece a sua Bíblia. Você abre assim onde quer, cai em cima. Ela já está assim meio encebada, de tanto tempo que você lê. Ela tem marcas de lágrima, às vezes que você chorou em cima dela. Nós temos que ter uma Bíblia de uso. Aquela Bíblia, é igual em casa, você tem uma xícara que você gosta de beber café nela. É aquela xícara que você gosta, mas tem 30, essa aqui é a minha xícara, é minha caneca, essa é a minha caneca, essa que eu gosto. Tem que ter sua Bíblia, palavra que limpa, a palavra que liberta, a palavra que produz libertação. Conhecereis a verdade, onde que conhece a verdade? Pedro, quando Jesus lavou os seus pés, Pedro era um exagerado. Ele disse assim, Senhor, já que lavou o pé, lava tudo. Ele falou, não, Pedro, não precisa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. A palavra limpa. Então, na proporção em que nós vamos crescendo na graça, ou seja, na nossa intimidade com Deus. Graça é isso aqui. Você vem para o culto, você assiste, ouve uma mensagem, você tem relacionamento. Numa igreja grande igual a nossa, com 10 mil pessoas, é impossível conhecer todo mundo. Mas você conhece umas 30, 40 pessoas com as quais você vai se relacionando. Nós temos que voltar a uma prática que era muito boa aqui no passado. E com o tempo eu não tenho visto tanta, pelo menos eu não tenho sido convidado. É de vez em quando, 4, 5 famílias, a juntar e fazer uma comidinha. Assar uma carninha. Levar uma pizza, cada um leva a sua. Mas o tempo de ficar junto. O tempo de ficar juntos é o tempo de crescer na graça. Um passa a sua experiência para o outro. Um compartilha a sua experiência com ele. E a gente vai crescendo na graça. Enquanto você lê a palavra, você que é empresário, tem uma Bíblia na sua gaveta. Você que é um advogado, tem uma Bíblia na sua gaveta. Você que é médico, eu tenho 2 médicos, 3 médicos, todos os médicos que eu tenho são cristãos. Mas um eu nunca vi Bíblia na mesa dele, 2 sempre está. O Dr. Paulo Vergani sempre tem a sua Bíblia aberta. O doutor Geraldo Valim sempre tem a sua Bíblia aberta em algum lugar do escritório. Eu espero que não seja só um aeroporto de mosquito, porque tem muita gente que tem Bíblia que é aeroporto de mosquito. Aberta no Salmo 91, que eu não sei por que o Salmo 91,
O Salmo 91 é meio macumbático no meio da igreja evangélica. Está sempre aberto. A única coisa que você vê na casa da pessoa é que cada vez mais a Bíblia, no Salmo 91, tem marquinha de cocô de mosquito. Você vê assim, ela está coiadinha. Já está aberta há 10 anos no Salmo 91, mosquito vai lá, faz cocô, mosquito vai lá, faz cocô. Deve estar tudo evangelizado, mas deve ter uma congregação de mosquito na casa. Isso não é conhecer a verdade que liberta. É ler a palavra, praticar a palavra, e a palavra, como eu disse, no começo ela é amarga, mas depois ela fica mais doce do que o mel. Isso é que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade para sair da escravidão. Porque ele diz que aquele que comete pecado, ato contínuo, é escravo do seu pecado. Há quartos na vida que ele não tem coragem de abrir a porta para os outros entrar. Há espaços na vida de algumas pessoas, nós todos, temos quartinhos, ele diz, aqui não, aqui, esse quartinho, não. Não. Essa verdade que liberta, ela abre todas as portas. Além do pecado, que é chamado pecado que tenazmente nos assedia, nós temos um grande inimigo também, que é o único adjetivo que tem para usá-lo, é o mundo. É essa sociedade do lado de fora, que ela tenta invadir a nossa maneira de crer. Essa palavra mundo, ela tem um sentido porque ela vem da palavra grega cosmos, que significa sistema. E daí também, senhoras e senhoritas, vem a palavra cosméticos. Entendeu? Aquilo que mascara. Mundo é isso, é cosmos, cosméticos. Aquilo que mascara. Que cada domingo você vem com a cara nova na igreja. Graxa, 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 graxa. Cor de cabelo, mais. Agora tem um negócio de mais cabelo. Compra mais cabelo, pendura no cabelo, etc. Isso é a palavra cosmos. Da onde gera a palavra cosméticos. Ou seja, aquilo que mascara. Nós vemos uma sociedade mascarada. Nós vemos gente definindo-se como cristãos, mas comportando-se como ímpios. Gente afirmando que eu nem vou chamar de evangélico, porque para mim evangélico não é um termo que eu gosto mais. Eu prefiro voltar ao meu tempo de início na fé, que a gente já era chamado de protestante. Entendeu? A gente já era chamado de protestante. Você virou protestante, sou protestante. Estou protestando, estou no protesto. Entendeu? E nós protestamos mesmo. Protestamos contra o mundo, protestamos contra o pecado, protestamos contra o diabo, protestamos com essa sociedade com a qual nós temos que conviver, mas não temos necessidade de nos promiscuir com ela. Que você vê hoje as relações amorosas, conjugais ou interconjugais. É um médico nosso aqui, eu não posso revelar segredo nem do nome do médico e nem do assunto em si com as pessoas, mas que uma adolescente foi levada pela mãe, porque a adolescente queria namorar com uma outra adolescente. E esse médico cristão dizendo, mas olha, nós temos que... Mulher com mulher não tem filho. E o princípio bíblico é que o casamento, um dos propósitos do casamento, Deus disse isso, é crescei-vos e multiplicai-vos, que é para também repor, não é? A espécie, tal. Filho a gente dá um jeito, arruma uma barriga de aluguel, um bebê de proveta, ou a gente adota. Essa é a sociedade que está aí fora, não é? Essa moça que foi assassinada no Rio, há um mês atrás, ontem foi condecorada como a viúva. A mulher que vivia com ela recebeu uma condecoração no alto escalão do nosso governo, como viúva da... Como é que é o negócio? Viúva de quem? Viúva da mulher. Essa é a sociedade que nós convivemos. E nós temos os nossos padrões. Deus criou macho e fêmea. No reino animal e no reino humano. Nós não aceitamos a outra qualidade de comportamento do mundo. E aí entra de novo a palavra do Senhor Jesus para a igreja, a noiva, que somos nós. Vós não sois do mundo, como eu também do mundo não sou. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade estabelecerá os seus padrões do que é mundo e o que é igreja. A igreja
tem que ser e precisar continuar sendo o que Paulo afirmou aos Efésios. A igreja precisa ser sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós não podemos criar uma redoma. Nós temos que conviver com o mundo, mas não ser do mundo. Jesus disse: se o mundo me odiou, vos odiará também. O mundo vos odiará também. Assim como o mundo me tratou, vos tratará também. Então a igreja nunca poderá andar de mãos dadas com os conceitos pagãos, com os conceitos morais de um mundo que é imoral. E os conceitos são antagônicos aos princípios da palavra de Deus. É o nosso grande inimigo que nós temos que nos libertar. É do mundo. Porque o mundo, diz a Escritura, passa. Os demodês passam. Você que já tem mais de 50, lembra o que era 30 anos atrás a moda? Você tinha 20, lembra a moda? Bem, a primeira moda hoje é essa boquinha do bico ali, ó. Essa moda. Como é que chama essa moda? Como é que chama? Slim. Na minha idade, do Mica, a moda era boca de sino. Era a calça com a boca desse tamanho. A única vantagem, lembra, Anselmo? A única vantagem da calça boca de sino é que você não precisava engaixar o sapato. A boca de sino engaixava o sapato para você. Quem é que lembra da boca de sino aqui? Pronto. Não estou tão velho assim. Isso é coisas passageiras do mundo e que não tem importância. Chuterninha, curtinho. Hoje a moda é usar a camisa para lá de fora e o terno para cima da camisa e parece assim a bainha. No meu tempo, moça que saía com a anágua aparecendo 2 centímetros lá de fora, disse que ela estava vendendo farinha. Lembra do termo? Assim, ele está vendendo farinha. Porque punha saia, moças naquela época usavam uma... Como é que chamava aquilo? Com a combinação, que vinha até em cima, ou então usavam uma anágua. Mas quando a anágua ficava mal amarrada na cintura, ela descia e a saia ficava 3 dedos para cima e a anágua 3 dedos para baixo. E a gente dizia, está vendendo farinha. Está vendendo farinha. São costumes, porque os costumes mudam. O corte de cabelo hoje é lenhador. O meu é aeroporto. Cada um corta o cabelo. Isso não é mundo, isso é moda. Mundo é o conteúdo intrínseco, embutido no nosso comportamento via mídia, via novelas, via internet, via comunicação, via leitura, que tenta mudar o seu caráter. Porque uma coisa errada, vista 10 vezes, você vai acostumando com ela. Lembra-se que 5 anos atrás, para ter o primeiro beijo gay na televisão, quase que o mundo acabou. Agora os caras estão metendo a boca em qualquer lugar. É corredor de shopping, é banco da cidade. E se eu não abrir aqui dentro da igreja, eu está beijando aqui dentro da igreja. Se eu pegar, eu não sei. Eu não sei. Nós não vamos ter isso aqui, porque quando a gente marca a posição, é igual repelente. Botou o mosquito, não chega, irmão. Eu tenho minha posição é marcada, entendeu? Não tenho. E vou dizer, respeito, mas não concordo. Tem muitos outros lugares para você ir, fica à vontade e vai para lá. Aqui, não. Então, você não pode ficar debaixo da prisão do mundo, porque você foi liberto. Você é liberto do mundo, você é liberto do pecado, e a última coisa, para terminar, você é liberto da carnalidade. Carnalidade é um território entre a espiritualidade e a humanidade. Há algumas coisas da nossa humanidade que não vai mudar. É da nossa humanidade, é do nosso temperamento, é do nosso DNA, é da nossa escola, da nossa formação. Isso é humano. Isso é humano, é normal, é humano. Pecado é aquilo que eu sei, para mim a melhor definição de pecado é a transgressão voluntária de uma lei conhecida. Isso é pecado.
É o que Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. O que for involuntário não é pecado. O que for por ignorância, você não sabia, não é pecado. É chamado pecado por omissão ou pecado por ação. Há alguns pecados que nós cometemos por omissão, nós não sabíamos, então nós omitimos. Mas agora, avançar o sinal vermelho, só porque você quer chegar um segundo mais cedo, é desrespeito, é pecado. Cada vez que você avança, você é pecado. Então, essa é a definição de pecado. Pecado é a transgressão voluntária de uma lei de Deus conhecida. Eu conheço a lei, eu sei que é errado, eu transgrido a lei, então eu sou sujeito à punição, porque eu transgredi a lei voluntariamente. Carnalidade não é humanidade. Há algumas coisas que é da minha humanidade. Por exemplo, eu sonhei ser igual ao meu pai, que era um homem manso. Sou igualzinho ele. Era um homem que falava pouco, sou igualzinho ele. Eu tinha uma dificuldade de relacionamento com a minha mãe, desde 6, 7 anos de idade. Minha mãe era brava. Minha mãe, se não resolvesse na palavra, ela resolvia no braço. Pequenininho, 1,55 m. Quando ela não tinha jeito de pegar a gente, ela derrubava e pisava no pescoço. E ela dizia assim: hoje eu te mato. Eu não sei porquê. Minha esposa diz que eu pareço muito com a minha mãe. Eu nunca derrubei, nem pisei no pescoço dela. Mas ela dizia: você é cópia da sua mãe. Você não tem nada do teu pai. Você é cópia. Isso é nossa humanidade. Vocês entenderam? Você trouxe no seu sangue, você trouxe no seu DNA, mas há uma linha entre humanidade e espiritualidade que chama carnalidade. A carnalidade está escrito no livro de Gálatas, quais são os pecados da carne. Está lá a lista, não é? Eu acho que eu preciso ler, porque eu já estou na idade de ter o direito. Enquanto eu faço isso, desmintam uma notícia que corre na mídia, que o pastor Márcio Valadão está com Alzheimer. Não é verdade. Nós recebemos uma comunicação da filha mais velha. O Márcio está com 70 anos. E é normal uma pessoa que lida com tanta gente como o Márcio lida. Se eu lido com a quantidade que eu tenho, você esquece o nome. E o Márcio, 2 domingos atrás, de púlpito, confessou para a igreja que estava com problema, que ele estava preocupado, que ele estava esquecendo o nome dos crentes. Fez até uma referência ao menino, falou: esse menino está aqui comigo há 20 anos. Eu estou aqui desde o começo do culto, tentando lembrar o nome dele, não consigo. Então, já fui de A a Z, e não lembro qual é o nome dele. Então, os irmãos orem por mim. Aí as mentes férteis disseram: está com Alzheimer. E voou pelo Brasil inteiro, hein? Mas não está com Alzheimer. Márcio não está com demência, o Márcio está velho. Normal. E como ele usou a cabeça prodigamente, ele gastou mais do que devia. E aqui, irmão, na porta, se eu não falar teu nome, te chamar de irmão ou irmã, é porque eu esqueci teu nome. Mesmo que você esteja aqui comigo há 30 anos. Porque é normal, isso é humanidade. Agora, se eu esquecer o seu nome de raiva, é carnalidade. Nunca mais eu falo o nome dele. Lá em Minas tinha um jeito de tratar pessoas que eu achava mal educada. Vamos ver se você lembra aí, ô cheiroso. Chamar a pessoa de coisinha. Você lembra ou não? Lá tem o hábito de chamar assim: coisinha, coisinha, vem cá. Coisinha? Que conversa é essa? Bem da nossa terra. Ô coisinha, 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 não. Olha o que são os pecados da carne. Está escrito aqui, Gálatas, se você quer seguir, capítulo 5, e eu encerro, do verso 19, 5:19 de Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Isso é que a gente chama de carnalidade. Não é, isso aqui no grego, esse aqui chama sarx. Corpo humano em grego é um sarx. É um conjunto de músculos, de nervos, de sangue, de neurônios, de células que formam um corpo que a Bíblia chama de sarx. Pronto. Carnalidade não é sarx. Os frutos, localizaram?
os frutos, as obras da carne são conhecidas, são. Então, pegue a lista para você ver o que é carnalidade. Prostituição. O que é a prostituição? É sexo pago. É comprar homem ou comprar mulher. Isso é prostituir. Seja no seu apartamento ou seja no motel. É imoral. É carnalidade. Número 2, impureza. Qualquer coisa que não seja pura. E aqui implica alimentação. Implica um monte de coisa. Terceiro, lascívia. Né? É malícia. Lascívia, malícia. Depois, idolatria. Pecado da carnalidade. Depois, feitiçaria. Depois, inimizades. Depois, porfias, briga, fofoca, disse-me disse, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, que é primo da facção, do disse-me disse, panelinha, né? Dissensão é fazer panelinha para cá, grupinho para lá, facções da mesma turma, inveja, bebedice e glutonaria, comer demais. Beber demais, comer demais. É pecado da carnalidade. Isso é atração de uma natureza descontrolada. E para não ficar algumas coisas de fora, Paulo disse, e coisas semelhantes a estas, que não está aqui, mas pode parecer com isto, das quais eu vos afirmo, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Por isso que a liberdade não é tardia, ela pode chegar a qualquer dia e ela pode chegar a qualquer hora. A de Tiradentes levou 30 anos. Nós vamos ter o dia da independência em 7 de setembro de 1822. E aqui nós estamos em 1792. Entendeu? Dá mais? Não, é isso mesmo. É 30 anos. Logo depois. Quer dizer, uma semente mais tardia, uma semente mais velha. Mas com Cristo não. No momento em que se encontra com Cristo, começa uma vida nova. Claro que não é assim. Há um tempo da disciplina, há um tempo de deixar de fazer, há um tempo de começar a fazer, há um tempo de mudar de hábitos, há um tempo de substituir relacionamentos. Eu era jogador aqui na cidade de futebol. Os primeiros 6 meses o ônibus parava em frente à igreja, porque eu já era professor de escola dominical. Então eu ficava de 9 às 10, 10 e 15 o ônibus passava, começava o culto. Eu ia para o ônibus e ia jogar. Jogava aqui na Várzea, num time chamado Flamengo do Cambuí, que na década de 60 e 70 esteve entre os 3 melhores da cidade. Com o tempo, não deu para servir a 2 senhores. Ou eu continuava jogando de manhã, ou eu frequentava a igreja de manhã. E eu tinha um pastor que marcava em cima. Um domingo ele olhou no meu lugar, não estava, e sempre tem um dedo duro na igreja, né, irmãos? Um dedo duro, falou, o Aguiar está jogando, hoje é a final. Flamengo e Gazetinha, no campo do Mugiano, aqui, ó. Ele deixou o culto com alguém e foi para o campo. Então estou eu lá no campo, manso como sempre. Vai, volta. Ele pegou lembro, está fotografado, pegou no alambrado e eu passei. Quando eu passei, ele disse, Águia! Ele me chamava de Águia. Eu olhei para ele. Este não é mais o seu lugar. Foi embora. Foi o último jogo da minha carreira, brilhante. Foi o último jogo da minha carreira, brilhante, no Flamenguinho do Cambuí. Eu tinha que escolher, porque ninguém pode servir a 2 senhores. Era o horário da igreja, a várzea de manhã, irmão. Porque à tarde tem o campeonato paulista, tem o campeonato brasileiro, tem o campeonato. De manhã é várzea. 10 da manhã é a hora da várzea. 1 hora você está em casa. A vida é feita de escolhas. Então, quando você escolhe a verdade que liberta, você vai ter que pagar o preço de mudar algumas coisas na sua vida. Não dá para você parando mais na turminha da happy hour. Você volta para casa. Você já não vai apoiar o que é errado. Porque ser cúmplice é tão crime quanto a prática do crime.
Você não vai mais acobertar coisas erradas. E você vai sentir a nova direção de um novo diretor na tua vida. Antes você se guiava, agora o Espírito Santo passa a guiar a sua vida. E passa a mostrar a você o que é luz. E eu repito o texto que eu já citei. E se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós mantemos relação uns com os outros, e o sangue de Jesus, ato contínuo, dizem os estudiosos de grego, que o tempo está no aurístico do grego, o sangue de Jesus nos purifica, ou seja, como água corrente, conforme cai a sujeira, a água corrente vai limpando, e você é capaz de cantar o que nós cantamos no culto de ceia, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Esse é o alvo de quem começa uma vida nova, uma vida em Cristo, uma vida liberta. A liberdade não foi tardia, a liberdade chegou na hora certa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos nós aqui, todos nós, somos frutos de um dia termos aceito essa condição de ter uma vida nova em Cristo, e uma libertação em Cristo. Todos nós. Eu tinha 17 anos, você podia ter 30, o senhor pode ter tido 40, a senhora pode ter 50, mas houve um dia que Deus falou conosco, que há uma verdade que liberta, liberta de nós mesmos, liberta da carne, liberta do diabo, nos liberta. E nós passamos a ser livres, nós passamos a ter livre acesso ao trono da graça de Deus. Deus vos abençoe, vamos ficar em pé. Muito obrigado pelo tempo que vocês me deram hoje. Hoje eu enchi a boca. Hoje vocês me deram mais de 1 hora. Eu fico tão feliz. Muito feliz. Muito bem. Podemos orar? Feche os seus olhos. Será que hoje de manhã você poderia dizer, pastor, há uma área da minha vida que eu preciso de libertação. Eu tenho lutado, eu tenho batido na minha cara, eu tenho feito o meu melhor, mas há uma área que eu não consigo vencer. Há 3 pessoas que sabem. Você sabe, Deus sabe, o diabo sabe. É ruim. Porque toda vez que o diabo sabe e você continua fazendo, Deus está perdendo 2-1. Toda vez que o diabo sabe, mas você opta por Deus te ajudar, Deus está ganhando de 2-1. Porque o elemento definidor de qualquer situação é o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a sua liberdade. O livre-arbítrio é a sua liberdade de escolher se eu quero ou se eu não quero. Se você quer, Deus vai te ajudar. Se você não quer, você está escravo do pecado, do teu problema e com o outro comandando a sua vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde você estiver, você diga, pastor, eu tenho uma área que eu preciso da ajuda de Deus. Levante sua mão. Diga assim, eu preciso. Muitas pessoas, mas deixa a mão levantada, irmão, deixa isso lá em cima, muita gente, não vou chamá-los à frente, vou deixá-los à vontade onde estão, entendeu? Porque não é o fato de sair daqui e vir a CRI que muda qualquer coisa, muda é você assumir a área e defina o que é, e comece a trabalhar nesta área da sua vida, comece a trabalhar, vigie nessa área, esbofetei com a cara, entendeu? Tem material de boxe em casa. Bata na sua cara. Bata. Até você vencer aquilo que a Escritura diz. O pecado que insistentemente te assedia. É aquela área. É ali. É ali que você tem que vencer. Venceu ali, você cresce na graça. E você cresce no conhecimento. Esses que levantaram a mão, põe elas para cima que eu vou orar por vocês. Senhor, tu vês as mãos que estão levantadas, dezenas de pessoas que lutam, que sabem que precisam mudar em áreas específicas de suas vidas. Como nós vemos a palavra, como nós projetamos a bandeira lá do passado, quando ele disse, Tiradentes disse, liberdade, ainda que seja tarde, nós temos essa possibilidade de ter uma liberdade presente, hoje, agora, aqui, nesse momento, confessar a área do nosso problema a Ti. Senhor, ajuda-me nesta área.
como a Bíblia ensina, se mentia, não mente mais, se furtava, não furta mais, se adulterava, não adultera mais, se enganava, não engana mais, e trabalha, Senhor, em cima do seu pecado pessoal, até o ponto de nós chegarmos à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Põe a tua bênção sobre todos, que estes que levantaram a mão especificamente voltem para casa com uma aliança. Eu vou todo dia dobrar o meu joelho e vou ler a palavra, porque o joelho me contacta com Deus e a palavra me contacta comigo mesmo, e ela me limpa. Pela palavra eu serei limpo desta área da minha vida que eu preciso, que eu necessito de libertação. Nós assim o fazemos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.